Fala palestrinidade, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre 3 livros que todo palmeirense precisa ler. Se você não tem um hábito de leitura, eu recomendo, são 3 livros de leitura muito fácil. Como a maioria de vocês já deve saber, eu sou apaixonado por ler e por ler sobre futebol, por ler sobre o Palmeiras. Então não tem nenhuma ordem específica de preferência. Eu escolhi aqui 3 livros que eu gosto e quem sabe no próximo Silveira Indica eu venho aqui com canais, com vídeos, com outras coisas que eu acho que podem ser relevantes. Eu vou começar por um livro muito interessante, eu acho que desses aqui é o que tem a leitura mais fácil de todas. É um livro que você lê, passa todas as páginas e nem percebe. É o Coadjuvantes. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui está Coadjuvantes. Esse livro bem legal. Gustavo Piqueira, para quem não conhece, ele é um designer brasileiro, né, paulistano, muito palmeirense. Na verdade já foi mais palmeirense, hoje ele não tanto. Esse livro aqui é diferente da maior parte dos livros sobre futebol que você já leu. Eu não gosto nem de dar muitas informações sobre o livro, porque você vê a capa dele é bem abstrata, assim, o Piqueira é um designer muito famoso, muito respeitado, e é uma pessoa constituída aí de várias partes e tal. Esse livro fala bastante sobre a infância e a adolescência do Piqueira, tem as suas particularidades, os seus acontecimentos lá, e que coincidiu com o período da fila do Palmeiras, do final dos anos 70 até o dia 12 de junho de 1993. Eu separei um trechinho aqui para ler para vocês. Tem alguns momentos que são bastante tensos, porque afinal é um livro que é de certa forma autobiográfico e a vida das pessoas nem sempre é um mar de rosas, mas alguns chegam até a ser tragicômicos. Eu vou ler aqui um trecho de um jogo do Palmeiras contra o Santos em 1983. Lógico que o Palmeiras não perdia todos os jogos, mas perdia o suficiente para nunca chegar perto das primeiras posições. Até mesmo as aparentes vitórias vinham revestidas de incidentes bizarros. Em 1983, também pelo Paulistão, enfrentávamos o Santos. O jogo estava no minuto final e perdíamos por 2-1. Escanteio para o Palmeiras. A bola sobra na meia-lua e Jorginho chuta no gol. O tiro sai fraco. O juiz José de Assis Aragão está posicionado a poucos metros da trave esquerda. A bola, que se dirigia em direção à linha de fundo, desvia no árbitro e entra. 2-2. Fim de jogo. E como não poderia deixar de ser, os programas noturnos de televisão exploraram o episódio ao máximo, a bola vindo em direção a Aragão. Ele tentando pular, mas tal qual um centroavante oportunista, emendando para as redes. Ao tomar consciência do que acabara de fazer, manteve a pose. Fiel à regra, dirigiu-se impassível ao meio de campo, perseguido por 11 santistas enfurecidos. Os jogadores do Palmeiras, meio incrédulos, comemoravam. Era engraçadíssimo mesmo. Mas eu não consegui evitar que essa pantomima viesse revestida de uma espessa camada de vergonha, porque para não perder, só mesmo com gol de juiz. É um trecho meio... o Piqueira até faz um meia-culpa ali, né? Porque o Palmeiras ganhou com gol de juiz. Tá quase igual o time que tem aí Itaquera, que só falta o juiz fazer gol. Hoje em dia esse gol seria anulado, a bola bate no árbitro e entra no gol. Um período do Palmeiras que foi tão sombrio que para ganhar só com gol de juiz. Quem tem mais ou menos a minha idade aí, próximo dos 30 anos, ou mais velho, vai lembrar que ali depois do final da Parmalat até 2015, as coisas eram complicadas pro Palestra e a gente não teve gol que foi com a ajuda do juiz, mas um certo Filipão montou um time em 2012 que tinha um zagueiro que virou volante porque a defesa era muito ruim para ficar exposta. O Palmeiras cruzava, o Marcos Assunção cruzava todas as bolas na área e ganhamos uma Copa do Brasil assim, para desespero dos rivais, né? Foi assim que foi. O próximo livro que eu vou indicar para vocês é o livro Dignidade, do César Greco. O César Greco, para quem não conhece, é uma figuraça. Ele é o fotógrafo oficial do Palmeiras já há uma década, mais de uma década, se eu não estiver enganado. É uma pessoa fantástica, é um apaixonado pelo Palmeiras. E são 2 trechinhos curtos que eu vou ler aqui.
Dignidade, para quem não sabe, ele é um livro com as fotos e relatos do nosso título paulista em 2020, em cima do nosso maior rival, que na minha opinião foi o último campeonato paulista. Claro que para alguns é fácil falar, é o último só porque vocês ganharam, mas na verdade ele dignifica o roubo que aconteceu dentro do Palestra Itália em 2018, onde houve interferência externa, onde o árbitro com convicção marcou, assinalou um pênalti do Ralf em cima do Dudu, e acabou que a interferência externa, um dos juízes da partida lá, chegou com uma imagem de celular, porque viu na televisão. Bom, vocês conhecem a história. Eu acho que vencer dentro do Palestra Itália foi o primeiro passo para que a gente tivesse a temporada vitoriosa em 2020. Eu não sei, pessoalmente, o que aconteceria em termos de Palmeiras se a gente vive a catástrofe de perder o título para o Corinthians do Campeonato Paulista dentro de casa, mais uma vez, com ou sem roubo. Eu acho que as coisas teriam sido muito diferentes no decorrer da temporada. Bom, o Cezinho é uma figuraça, para quem não segue ele no Instagram. O César Greco é uma pessoa incrível, super bacana, acessível, gente boa demais. Separei aqui 2 trechinhos, são rápidos também, vou ler aqui para vocês. No início, as pessoas se assustaram e correram para os mercados para estocar comida. O bendito do álcool em gel evaporou das prateleiras. Não se achava um único frasco para comprar. Tudo era muito novo e desconhecido, a pandemia, tá? Floresceu o melhor e o pior das pessoas. O Palmeiras estava todo em casa, se cuidando e aguardando os próximos passos a tomar. Eu me preparava para o pior. Sim, todo o cenário indicava que a manutenção do trabalho não seria fácil por parte das instituições. Mas o Palmeiras deu exemplo, honrou sua tradição vanguardista e anunciou que não abriria mão de nenhum dos seus. Colocou todos de férias. Depois, suspendeu o contrato dos que não podiam cumprir com o dever do trabalho à distância e completou o líquido dos vencimentos. Isso é um funcionário do Palmeiras, o César, é algo que já é bastante conhecido aí, mas acho que é sempre importante a gente salientar a postura exemplar do Palmeiras durante a pandemia, acatando as recomendações, mesmo que a gente sabe, cara, ficar 1 ano e meio, quase 2, sem receita de torcida para um clube de futebol no Brasil é muito difícil, mesmo para o Palmeiras, que é extremamente organizado e etc. Conseguir ficar esse 1 ano e meio, quase 2 anos, quase 1 ano, parado, sem essas receitas, e ter a manutenção de todo, não apenas do seu corpo de jogadores de futebol, mas todo mundo que faz o futebol acontecer, passar, pelo menos em momentos tão difíceis que foram para a humanidade, passar para as pessoas a segurança de que elas poderiam ficar em casa naquele período, que elas teriam dinheiro, teriam condições de manter as suas famílias. Eu acho que é um exemplo que o Palmeiras deu que é incomparável, muito legal, e tá aqui no relato do César. Cara, as fotos eu não vou nem falar muito, porque todo mundo conhece a qualidade do trabalho do César Greco. Esse livro aqui é espetacular, a capa é dura, você pega o livro e sente que é um material de extrema qualidade, a impressão é muito legal. Ó, tem aqui algumas das fotos, são fotos muito boas, né? O César Greco, ele tem esse cuidado, é um cuidado de palmeirense para palmeirense. Aqui o Pofechô, tá certo? O Pofechô tava na área ainda, Pofechô. As fotos são incríveis, eu acho que além do livro que tá aqui no final, os relatos de todos os jogos do Palmeiras na temporada, que o César tinha começado a escrever já no começo do ano, eu tive uma sensação bem parecida com o César, que agora fica fácil de falar. Mas no começo do ano de 2020 eu senti que o Palmeiras ia brigar de alguma forma. Ninguém esperava a pandemia e tal. Eu lembro que eu fui no jogo contra o Guarani do Paraguai, que a gente ganhou de 3-1, foi um hat-trick do Luiz Adriano. E a energia do Palestra, pra quem teve no ano de 2019, que foi bastante difícil pra gente, o clima do estádio era pesado. Naquele dia, no Campeonato Paulista a gente vinha bem, mas naquele jogo contra o Guarani do Paraguai, nossa estreia pela Libertadores em casa, eu senti que tinha um clima, um ritmo diferente ali, uma vibe diferente na torcida. Fomos campeões da Libertadores, uma pena que sem torcida, mas eu acho que de certa forma o espírito de cada um de nós estava lá dentro. O Cezinha, o Galupo, além dos nossos jogadores, pessoas que são palmeirenses, estavam lá dentro, junto com a gente, e trouxemos para casa.
Este é Dignidade, Fotos e Relatos do título paulista de 2020. Recomendo também, se você quiser comprar. É um livro muito legal para ter em casa, é muito bonito. O último, mas não menos importante, dos livros que eu vou citar aqui, é o Imponente. Imponente é um livro do Celso de Campos Júnior. Ele é um livro, cara, esse livro é fantástico, ele é maravilhoso, assim. O Celso de Campos Júnior, eu sou suspeito para falar, mas é o meu escritor brasileiro de não ficção favorito hoje em dia. O cara é um baita jornalista, ele é capaz de fazer um texto jornalístico com emoção, sem apelação. Ele usa muito bem as palavras, é um texto extremamente bem pesquisado. Ele tem alguns livros sobre o Palmeiras, tem um livro sobre o Ayrton Senna que é fantástico, tem um livro sobre o Pelé, sobre a coleção do Pelé, que também é fantástica. É um cara que é muito palmeirense, até demais. Podia ser um pouquinho menos de vez em quando. Mentira, ninguém pode ser menos palmeirense. Mas esse livro aqui, eu acho que ele narra um momento de transição, uma das grandes transições mais importantes da história do Palmeiras. Hoje, que a gente já tem 7 anos da inauguração da Arena, do Allianz, a gente consegue enxergar mais em perspectiva o quão importante foi essa transição e esse período para o Palmeiras e entender que foi uma das coisas, um dos fatores que trouxe a gente para o século XXI. E graças a Deus e graças a quem se propôs a trabalhar pelo Palmeiras naquele momento da história, que a gente não só entrou no século XXI atrasados, quase 20 anos atrasados, mas a gente tá hoje, falo seguramente que o Palmeiras, perto de alguns rivais, a gente está em 2040. Né? A gente entra todo ano para competir, para brigar por títulos, não vai ganhar todo ano porque é futebol, mas a gente sabe que as coisas são feitas de uma forma para o Palmeiras se manter sempre competitivo. E quem viveu o período que o Piqueira relata no livro, da primeira grande fila e a segunda grande fila, que de certa forma foi a fila da nossa geração, apesar de ter ganho 2 títulos, um paulista e uma Copa do Brasil, a gente teve 2 rebaixamentos, coisa que não aconteceu, né, na primeira fila, e a gente teve o crescimento dos 2 rivais aqui da cidade de São Paulo, até dos 3, posso até colocar o Santos, que teve 2 gerações brilhantes, né? Uma com o Robinho ali no começo dos anos 2000, Robinho, Diego, Elano, e agora essa do Neymar ali no começo dessa segunda década. E o Palmeiras ficou muito para trás, e hoje o Palmeiras tá, claro que sempre clássicos que se brigam em condição de igualdade, mas hoje o Palmeiras tá pau a pau com essa galera aí, um pouco à frente. O Palmeiras está em 2040 e o pessoal está em 2021 pensando em 2022. O trecho que eu separei para ler aqui é até meio difícil, assim, porque me emociona um pouco. Quando eu penso nisso tudo, eu acho que nem tem muito que eu precise falar do livro. Uma curiosidade, esse livro aqui ele foi concebido para ser meio que a biografia de um jogador que foi super importante na história do Palmeiras, na história recente, e que ele simboliza, de certa forma, essa virada de chave, que é o Zé Roberto. O Zé Roberto, quando chegou, era um cara que, ainda que em fim de carreira, ele tinha uma história no futebol, não sei se vocês lembram, cara, era, sei lá, o pai do Marcelo Moreno, falando que o filho dele não ia jogar no Palmeiras, porque o Palmeiras era um time quebrado, um time falido, não sei o quê. E aí o Zé Roberto aceita vir pro Palmeiras e tal, e aí foi uma pena, o livro era para se chamar Bate no Peito. O Celso conseguiu fazer algumas das entrevistas com o Zé para escrever, então era o Celso como jornalista narrando a parte dos bastidores do que acontecia na transformação do Palmeiras, e o Zé Roberto o que ele via dentro de campo desde quando ele chegou e tal. Só que por uma questão de agenda não foi possível fazer nesse formato, o Zé ainda estava jogando e tal, eles não conseguiram casar as agendas para o Celso fazer todas as entrevistas e publicar o livro. E aí esse projeto ficou não esquecido, porque eu acho que os escritores não esquecem seus filhos, mas ele acabou ficando por um tempo adormecido, até que o Celso resolveu concluir o trabalho. Esse livro foi lançado em 2019, e aí ele acaba pegando uma janela de tempo, assim, um ciclo bem interessante do Palmeiras, que começa com a reforma ali do Palestra, com essa renovação ali
do plantel já em 2015, depois de tudo que a gente passou, e termina com o título brasileiro de 2018. É bem legal o livro. Então eu vou ler esse trecho aqui para vocês. Apesar de tudo que Fernando Praz já fizera pelo Palmeiras, faltava ainda um título de primeira linha para consagrá-lo em definitivo na galeria de ídolos do clube. Agora a oportunidade estava ali. Era só literalmente agarrá-la. Mas ele faria mais do que isso. No primeiro pênalti, foi preciso apenas observar. Marquinhos Gabriel escorregou no gramado do Allianz e chutou por cima. A responsabilidade de capitalizar sobre o erro do adversário ficou a cargo de Zé Roberto, e o capitão, com uma cobrança perfeita no ângulo esquerdo, deu a vantagem ao Verdão. No segundo tiro santista, Gustavo Henrique tomou muita distância e bateu forte, a meia altura, no canto esquerdo. O camisa 1 já estava lá e espalmou. O estádio só não veio abaixo porque em seguida Rafael Marques errou a sua tentativa. A diferença mantinha-se de um gol. Nada estava garantido. Pela ordem, Geovânio, Jackson, Lucas Lima, ainda no Santos, felizmente, Cristaldo e Ricardo Oliveira anotaram, deixando o placar empatado em 3-3 antes da última e decisiva cobrança, que ficaria não nas mãos, mas no pé direito do goleiro Palestrino, escalado por Marcelo Oliveira como último batedor. Série B, ameaça de rebaixamento, deboche, imprensa, Santos. Com um tiro firme e furioso, Fernando Praz exorcizou definitivamente os fantasmas das últimas temporadas e fez do Palmeiras o legítimo campeão da Copa do Brasil de 2015. Palmeiras, eu vou morrer disso ainda. Pensar nisso tudo e pensar nas coisas que a gente viveu e que a gente vive com o Palmeiras, acho que traz emoção para todo mundo. Esse é só um trecho de vários trechos muito emocionantes que tem nesse livro e bastante descritivos também. Ele conta com fotos do César Greco, tem fotos incríveis, essa do Zé é fantástica, tem aquela foto icônica do Dudu também. É um livro fantástico. Essa grande obra de arte aqui do Fernando Praz, logo depois de bater o pênalti. É um livro muito lindo, eu recomendo. Se você não tem o hábito da leitura, eu acho que a leitura ela abre muitas portas pra gente. Não apenas a leitura, é claro que a leitura como um todo, mas ler sobre a história do Palmeiras faz com que a gente tenha armas para enfrentar todo o ódio, não só o ódio que está nas entrelinhas do que a imprensa, boa parte dela escreve, mas de outros torcedores que tentam diminuir o Palmeiras, diminuir a nossa história, diminuir os nossos feitos. Eu acho que a gente pode ter 100 anos de elencos medíocres, de jogadores que não representem aquilo que a gente é como palestrinos, mas nada, nem ninguém jamais vai poder diminuir a história que o Palmeiras tem e o Palmeiras constrói ao longo do tempo. É uma história honrada, é uma história de lutas, sim, de derrotas amargas, de vitórias impensáveis. É a nossa história. Valorize, prestigie esses autores também, né? Que tiram o seu tempo para escrever e para produzir esse material que é tão importante para manter o registro dos acontecimentos como eles são, porque daqui a 50 anos pode ser que tenha Gambá, não, daqui a 50 anos não vai ter Gambá, já vai ter falido, né? São Paulinho e Gambá provavelmente já vão ter falido. Mas alguém pode vir ali e falar, não, porque o Palmeiras não ganhou a Copa do Brasil de 2015, porque a Copa do Brasil, agora o Brasil juntou com a Argentina e com o Uruguai, e aí a Copa do Brasil agora tem Boca e River, não foi assim que o Palmeiras ganhou, eu tava lá, o registro histórico está aqui, como está o registro histórico de todos os jogos,
taças e títulos que a gente disputou, os que a gente perdeu e os que a gente ganhou estão no Museu do Palmeiras, que vai ser inaugurado em breve. Um obrigado, um abraço para quem ficou até o final, vídeo um pouco longo. Vocês sabem como é, né? Acompanhem as lives do Porco Podcast às terças-feiras, às 21h30. A gente tá ao vivo, 1 horinha só de live, a gente tá numa resenha bem legal, o chat interage bastante. Acompanhe, interaja. Curta, comente aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Pode trollar a gente não liga, somos da paz. E acompanhe a mídia palestrina, tem muita gente fazendo um trabalho bacana. Valeu, um abraço.